emoção que nós recebemos as famílias hoje, depois de 2 anos, né, sem nos encontrar. Então, assim, é verdadeiramente emocionante receber novamente as famílias com as crianças. A gente espera que seja um momento de alegria para todos, né, no final de ano. Por questões de segurança, se quiserem sentar mais afastados, podem sentar. Nós dividimos as crianças do infantil 1 e do infantil 2 para não aglomerar demais, não fiquem à vontade para se espalhar pelo teatro, tá? Nós vamos manter as máscaras, manter a ventilação. As crianças também ficaram de máscaras, né? Infelizmente é uma nova realidade que vai marcar as nossas vidas, né, do futuro, mas é assim que tem que ser. Então, muito bem-vindos mesmo e aproveitem. Só aguardar um pouquinho que as crianças estão colocando algumas máscaras enfeitadas, né, que eles fizeram, né? Então, às vezes alguém chega um pouquinho mais atrasado, então vamos já desejar. Obrigada. Obrigado pela presença. Meu nome é coordenador pedagógico da escola. Baixa um pouquinho para Obrigado pela presença de todos. Muito bom ter vocês aqui e ter o teatro cheio, né? Porque é isso que a gente faz, é importante. Bom, quero falar com vocês um pouco sobre as infâncias. Combinado com as professoras era que a gente falasse um pouco da importância do que é a educação infantil. Por que nós estamos aqui? O trabalho com as professoras, um trabalho de 2021 que foi um trabalho difícil, mas possível. Por isso que a gente está aqui. Peço desculpas que eu estou sem máscara, senão não conseguia falar com vocês. Tá? Eu acho que o tempo fala de cuidado. A gente precisa ter cuidado. Uma das coisas que a gente vem discutindo sobre a infância com os professores, e a ciência também vem provado, que quando tem um desastre natural, a primeira a ser salva é uma criança. Mas por que a criança? As outras vidas não têm valor? Não é uma disputa de valores. É porque a criança ela precisa do cuidado. Ela precisa do outro. E se ela precisa do outro, o outro somos nós. É a gente que está ali. A gente que precisa oferecer isso. Né? 2021 foi um ano complicado. A gente achou que nem ia passar por ele. 2020 já foi difícil. Imagine 2021. Com toda essa questão, volta 35, depois 50, depois 100%, depois o revezamento. Como foi difícil para as famílias também? A gente entende, a gente se coloca no lugar do outro, né? Hoje as infâncias, que são muitas, com muitas culturas, a gente vive num país diverso, muita coisa envolvida, tem muita cultura, a gente tem os imigrantes, a gente tem os migrantes, a gente tem muita coisa envolvida e as crianças precisam participar disso. E quando a gente ficou um pouco arredio de querer voltar, era justamente para defender as infâncias. Como já pensou na educação infantil que não tem interação? Já pensou o filho de vocês chegar até mim para abraçar porque precisa desse aconchego e eu falar assim, não, não posso, porque o protocolo diz que eu não poderia segurar, ficar perto da criança. Foi muito difícil, emocionalmente muito difícil. Imagine para as famílias, né, que tiveram que se reinventar, aula online, e daí eu estava perdendo emprego, agora eu estou no home office, agora eu preciso de silêncio. Imagine a turbilhão de coisas. E as crianças no meio de tudo isso, né, porque as crianças têm o jeito delas de entender o mundo. E hoje vocês vão ver aqui esse conhecimento que foi construído em 2021 aqui pela Emedutra. Olha, tenho um prazer de estar dentro dessa escola porque a gente não parou um minuto de trabalhar. E eu sei que vocês em casa também estão fazendo o papel de vocês. Né? Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês era uma coisa, obrigado, sobre brincar, né? Mas quando eles chegam lá, hoje eu só brinquei. Que bom! Quando eles chegam em casa falando, eu só brinquei, pode ter certeza que tem aprendizagem. Olha só, brincar é o modo de viver, de ser criança. É a fonte do desenvolvimento. Portanto, a fonte do desenvolvimento do ser humano é o ponto de encontro entre as dimensões afetivas e cognitivas. Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de conhecimento, de aprendizagem. Por meio do brincar, a criança adquire maneiras de entrar em relação com o mundo externo, desenvolve as potencialidades cognitivas, as potencialidades de se relacionar com as pessoas e as potencialidades afetivas. A criança cria e experimenta através da brincadeira as capacidades cognitivas,
descobre a si mesmo, relaciona-se com os colegas da mesma idade, desenvolve a personalidade. É pelo brincar que o corpo se torna protagonista, constrói contato com os materiais, insere-se em situações e experiências que criam trocas de ideias, jogos de materiais, narrativas de histórias de aprendizagens, ocasiões que podem se transformar em instrumentos de mediação e escuta do outro, que podem determinar importante enriquecimento dos conhecimentos individuais. Por meio dessa prática de brincadeira, as ideias ficam contaminadas e as crianças experimentam a si mesmas. Ao tentar novamente, sua atenção e concentração são fortalecidas. A criança explora, conhece, inventa estratégias, adquire competências, começa a entender a função dos objetos, as diferenças dos significados de contexto para contexto. O brincar representa, de fato, um fator de desenvolvimento cognitivo nos primeiros anos de vida de um indivíduo. Então é através do brincar que as crianças vão aprender o mundo, né? Olhar, ler, e é isso que a gente vem fazendo aqui em 2021. E vocês vão ver, pensando em ler o mundo, olha minha camiseta, eu não precisei na TNG comprar, eles mesmos fizeram para mim, né? Então é a representação. Aqui tem imaginação, aqui tem exploração, aqui tem expressão. As crianças pintam. E quando a gente deixa eles livres para fazer, ó, a obra de arte, não é? É sensibilidade. Então vocês vão ver muitas coisas maravilhosas aqui hoje, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Depois de um longo período em casa, né, gente? Que alegria estarmos aqui compartilhando esse momento com todos vocês no Dia da Família. E olha, nada mais coerente foi a escolha que a gente fez da música. É um momento de felicidade. Compartilharmos aqui com os devidos cuidados, é lógico, esse momento de união com a família, com a escola, a equipe toda aqui docente, os gestores. Então, com muita alegria, os nossos alunos vão apresentar a música Felicidade. Acorda um pouquinho, vamos! Ó, quem sabe canta, hein? Olha lá, vem lá, sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade. A gente sente
sábado para darmos um fechamento esse ano. Assim, emociona bastante, porque nós ficamos muito tempo sem ter contato, né? E as crianças prepararam uma apresentaçãozinha simples, com muito carinho. Espero que vocês gostem, tá bom? Muito bem-vindos. E vamos dar início, Leandro. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Muito bom ter esse teatro lotado. A gente esperava muito por isso. Sou Leandro, coordenador pedagógico da unidade 2021. Venho aqui para falar um pouco sobre as infâncias, né? Quanto que a gente passou. Se 2020 foi difícil, imagine 2021. Mas que bom que a gente está aqui. Ter esse teatro lotado é a esperança de que as coisas estão voltando ao normal. A educação e a educação da infância, a educação infantil, acho que foi a mais afetada nesse período de pandemia. Imagino como deve ter sido para as famílias, né? Ter que se reinventar, aulas online, manter contato com a escola, entrar em contato, fazer, né? E daí, incansavelmente, a gente veio trabalhando, se articulando, às vezes negando também a volta das crianças, porque a educação infantil, e eu venho falar um pouco da importância da educação infantil e das infâncias, ela é a primeira etapa da educação básica. É aqui que começam as aprendizagens, e que vem bem antes, mas aqui a aprendizagem começa a tomar forma. Então, a pandemia falou assim, a gente precisa cuidar das crianças, e a gente às vezes não quis retornar por conta disso. Vieram 35%, daí depois 50%, depois 100%, e as famílias tendo que se reinventar, e o trabalho, e a pressão do dia a dia, como foi difícil, né? Eu trago uma informação para vocês de que a ciência humana, a educação infantil, vem nos últimos 20 anos fazendo muitas pesquisas. E uma coisa que foi constatada é que dentro de um desastre natural, que é o que aconteceu na pandemia, a primeira a se salva é a criança. E por quê? Porque as outras vidas não têm valor? Todas as vidas têm valor, e não é uma disputa de quem é melhor ou quem é pior, mas a criança precisa ser salva porque ela é a primeira que precisa do cuidado, e ela precisa do cuidado adulto. E quando ela chega numa escola para nós somos os adultos que acolhem e que precisam dessa assistência para as crianças, né? Então não é uma disputa de valores. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês aqui é a representação da esperança. E o que vocês vão ver aqui hoje é que mesmo com a pandemia, a gente conseguiu passar por esses obstáculos, e as crianças vão estar aqui dizendo o quanto elas são revolucionárias, o quanto elas emocionalmente conseguiram passar por essa pandemia, de acordo com o seu olhar de criança, mas elas conseguiram. Então acho que é isso que nos move enquanto educadores da infância, de conseguir, de persistir. Se tem uma coisa que Paulo Freire sempre disse, e eu acredito que a gente tem um verbo com a gente, que é o esperançar. E isso a gente tem com toda certeza. Fico muito feliz mais uma vez vocês estarem aqui. Vamos começar a apresentação, a gente tem uma apresentação teatral, a gente vai ter um vídeo coletivo, até a apresentação musical, né? Tudo isso vem de aprendizagem, de cognitivo, vem do brincar. Então quando as crianças chegam para vocês e dizem assim, hoje eu só brinquei, respondam, que bom, elas só brincaram. E que bom, porque brincar gera aprendizagem. Como eu falei para vocês na questão que a ciência vem evoluindo muito em relação ao brincar, eu queria ler uma parte de um trecho de um livro chamado Educar é Busca de Sentido. E é isso que a gente veio fazendo durante a pandemia e vem fazendo desde sempre. Brincar é um modo de viver, de ser criança. É a fonte do desenvolvimento. Portanto, a fonte do desenvolvimento do ser humano é o ponto de encontro entre as dimensões afetivas e cognitivas com relação à aprendizagem. Por meio do brincar, a criança adquire maneiras de entrar em relação com o mundo externo, desenvolve as potencialidades cognitivas, as potencialidades
habilidades de se relacionar com as pessoas e as potencialidades afetivas com relação a sentimentos. A criança cria e experimenta através da brincadeira as capacidades cognitivas, descobre a si mesma, relaciona-se com os colegas da turma da mesma idade, desenvolve a própria personalidade. É pelo brincar que o corpo se torna protagonista, constrói contato com os materiais, insere-se em situações e experiências que criam trocas de ideias, jogos de materiais, narrativas, de histórias de aprendizagens, ocasiões que podem se transformar em instrumentos de mediação e escuta do outro, que podem determinar importante enriquecimento dos conhecimentos individuais. Por meio dessa prática de brincadeira, as ideias ficam contaminadas e as crianças experimentam a si mesmas. Ao tentar e tentar novamente, sua atenção e concentração são fortalecidas. A criança explora, conhece, inventa estratégias, adquire competências, começa a entender a função dos objetos, as diferenças dos significados de contexto para contexto. O brincar representa, de fato, um fator de desenvolvimento cognitivo nos primeiros anos de vida de um indivíduo. Então, a minha camiseta, essa camiseta aqui, que eu não comprei na TNG, que eu comprei aqui na escola, ela é a expressão das crianças e elas fizeram brincando. As professoras deram a tinta, disseram assim: vocês precisam fazer isso aqui para o coordenador. E elas fizeram e foram me entregar. Não teve um modelo pronto, elas criaram. Então isso para mim é aprendizagem. E o que vocês vão ver aqui hoje tem muito a ver com a aprendizagem. E várias linguagens, porque a criança se expressa de diferentes linguagens. Ela tem muito mais de 100 linguagens, tá bom? Muito obrigado, gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui. Vamos dar um início aqui à apresentação teatral e aproveitem muito. Obrigado. Bom dia. Bom, eu sou a Carla, estou como professora de Infantil 2, aqui nessa escola maravilhosa que é a Lutra. E hoje eu vou falar em nome de todas as professoras. E eu estou bastante emocionada. Primeiro deixa eu mostrar minha camiseta, que foram as crianças que fizeram também, né? E eu quero falar uma coisa: a gente precisa agradecer por estar todo mundo aqui bem, né? O Leandro falou que foi um ano muito difícil. E eu gostaria de fazer um pedido, porque assim, a educação infantil, essas crianças maravilhosas, hoje é uma quebra de ciclo, né? Elas vão para o ensino fundamental. E lá as crianças vão ficar cerca de 12 anos, entre 9 e 12 anos, estudando. Então essa oportunidade não vai ter mais, né? Então a gente precisa respeitar as potências das crianças, né? E aí nós tivemos essa ideia deles ilustrarem as camisetas e as máscaras. Se vocês quiserem, vocês guardem de lembrança. Até porque a guache lavou, saiu, viu? Então, se lavar, saiu. E tá a marca deles. Assim como o Leandro falou muito bem, a gente brinca e aprende aqui, tá? A escolha da música, Lá Vou Eu, é uma música muito emocionante porque fala exatamente disso. Esses seres lindos que estão aqui, eles vão agora atrás dos sonhos, né? E vão ficar aí, como eu falei, quase 12 anos estudando. E é isso, eu quero fazer um pedido: respeitem sempre as potências do filho de vocês, né? Não adianta ser competitivo, o mundo já é muito competitivo se a criança não está feliz, né? Então respeitem muito as potências dos filhos de vocês. Nós agradecemos muito, muitíssimo, e agora vamos nos emocionar e ser felizes. Obrigada. Bom dia a todos. Essa é a apresentação
apresentação do livro de história Bruxa, por favor, venha à minha festa. Nós contamos a história na sala de aula. As crianças, nós como observamos as falas, eles gostaram e resolvemos então, todos juntos, fazer uma peça de teatro. Eles estão tímidos, aí se vocês ficarem em silêncio vão conseguir escutar algumas vozes, outras não, mas vocês vão identificar através dos personagens, ok? Obrigada. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Gata, gata, por favor, venha à minha festa. Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa. Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa. Duende, duende, por favor, venha à minha festa. Dragão, dragão, por favor, venha à minha festa. Pirata, pirata, por favor, venha à minha festa. Tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa. Cobra, cobra, por favor, venha à minha festa. Obrigado, enfim, só se vocês convidaram um unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa. Obrigado, enfim, só se vocês convidaram fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa. Obrigado, enfim, só se vocês convidaram babuíno. Babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa. Obrigado, foi isso. Lobo, lobo, por favor, venha à minha festa. Obrigado, enfim, só se vocês convidaram
Chapeuzinho vermelho, venha à minha festa. Irei sim, pode se chamar aquilo. Crianças, crianças, por favor, venha à minha festa. Das famílias com relação às escolas para que eles vão no primeiro ano, mas aguardem, nós enviaremos para todos a listagem para a escola Unida Escolha. A orientação é que façam a matrícula e se quiserem mudar de escola, depois solicitem a transferência, tá bom? Olha, agora as crianças vão sentar aqui no banco da frente, que as professoras
professoras vão entregar uma lembrança, tá bom? Nós queremos mais uma vez agradecer muito, né? Foi um ano difícil, mas que conseguimos superar, né? Vocês conseguiram ver um pouco das experiências das nossas crianças. Aí a gente quer agradecer muito. E eu quero dar um agradecimento especial também à professora Cléa, que ficou nos bastidores, mas que fez toda a fantasia das crianças, viu? Um agradecimento a todos que estão por trás da organização. Obrigada e tenhamos um feliz 2022. Existe uma pensadora, o nome dela é Lídia Ortega, ela é baiana. Ela diz uma coisa: um dia a revolução vai vir pelas crianças e eu quero ficar lá para ver. Então, a gente vai passar agora um vídeo que as crianças são protagonistas, elaborados pela escola, para vocês verem todo o trabalho do Silvano de 2021. Foi muito trabalho, teve muita brincadeira envolvida. Bem, tá? Que a maçã pode ser do amor? Será que ela nasce assim, vermelha como a flor? Parece que a cor tem um sabor. Como é que o bombom se torna um beijinho? Será que é tão doce assim? Suave como a canção, parece que o som tem gosto bom. 2 xícaras de amor bem cheias, 3 colheres de amor bem cheias e uma pitadinha de felicidade. Como é que se faz um dia normal ter um gostinho especial? Recheio de amor, cobertura de beijos, com gargalhadas pro jantar. Recheio de amor, cobertura de beijos, com gargalhadas pro jantar. 2 xícaras de amor bem cheias, 3 colheres de amor bem cheias e uma pitadinha de felicidade. Como é que se faz um dia normal ter um gostinho especial? Recheio de amor, cobertura de beijos, com gargalhadas pro jantar. Recheio de amor, cobertura de beijos, com gargalhadas pro jantar. Recheio de amor, cobertura de beijos, com gargalhadas pro jantar. Recheio de amor, cobertura de beijos, com gargalhadas pro jantar. sanduíche de chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco.
Toca o tempo, tocam as mãos, toca a luz do meu dia, toca o vento, toca o chão, mesmo quando o mundo me diz não. Toca a mesa, toca a canção, toca o som das palavras, toca o início, toca o fim, mesmo quando a vida quer assim. Se eu cuidar do seu jardim, se eu não descuidar de mim, se eu seguir o seu caminho com a minha